A bagunça da nossa casa ou a bagunça da nossa rotina está diretamente ligada à quantidade de coisas que nós temos em casa. E é por isso que eu trouxe esse vídeo como um alerta para muitas donas de casa. Será que eu sou uma acumuladora? Será que eu estou num processo de acumulação e não estou percebendo? O acumulador compulsivo é também conhecido como síndrome da acumulação. É um transtorno psicológico que leva a pessoa a acumular em excesso vários itens, muitas vezes itens inúteis, sem nenhum valor. Meu nome é Eide Oliveira, eu sou personal organizer e especialista em rotina produtiva e organização de ambientes. Eu espero muito que esse vídeo te traga alguma luz para que você possa evitar que a sua casa seja um acúmulo de tralhas. Acumuladores são muito mais comuns do que a gente possa imaginar. E muitos são acumuladores já em um grau um pouco avançado e não se dão conta disso. E ainda que você não seja uma acumuladora, eu vou passar aqui para vocês algumas informações muito importantes. A partir dessas informações você pode aí ajudar outra pessoa à sua volta. Então fica aqui para a gente entender mais sobre isso e como isso afeta a nossa vida. Meu nome é Eide Oliveira, eu sou personal organizer e especialista em rotina produtiva e organização de ambientes. E hoje eu quero falar para vocês quais as 10 características de um acumulador compulsivo. Tem uma diferença entre pessoas que acumulam coisas mais do que precisa e pessoas que são realmente acumuladoras compulsivas. O fato é que um acumulador compulsivo, ele não se tornou um acumulador compulsivo da noite para o dia. Isso é resultado de uma tendência que a gente tem para guardar, para ter muito mais do que a gente precisa. Quanto mais cedo eu identificar algumas características de acumulação, mais fácil essa questão vai ser resolvida. Então vamos ficar atento se eu não estou acumulando mais do que eu deveria e se eu não tenho essas características aí que possa me levar um dia a ser um acumulador compulsivo. Porque aí a gente já está falando de uma síndrome da acumulação. Porque nesse caso a pessoa está, de certa forma, doente emocionalmente. E é muito importante também, dentro dessas características que eu vou deixar aqui para vocês perceberem o quanto o impacto é grande na nossa vida, inclusive na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. E claro, gente, que acumuladores têm níveis. Tem algum nível de acumulação que me permite ainda ser uma pessoa saudável, mas ainda assim isso pode impactar muito a minha rotina e a organização da minha casa. Se você tem coisas em excesso, ainda que você não seja um acumulador compulsivo, com certeza, se você conseguir reduzir as suas coisas, você vai gastar menos tempo para limpar e organizar a sua casa. Então uma coisa é fato, quanto mais coisa você tiver, mais do seu tempo vai ser empregado para fazer a limpeza e a manutenção da organização desse espaço. Por isso que é muito importante a gente ter somente aquilo que a gente usa. Então assim, não é quantidade. Você pode ter 5 ou 10, mas você realmente está usando tudo ou não está usando só porque tem? De repente você pode sim reduzir esses produtos, esses itens, que seja no banheiro, na cozinha, no seu guarda-roupa, no seu quarto. Então avalie tudo que você tem e veja se esses objetos estão realmente te dando um retorno que compensa você mantê-los dentro da sua casa. Então eu vou deixar aqui 10 características de um acumulador compulsivo. Talvez você identifique em você algumas dessas características. Isso não quer dizer que você seja um acumulador compulsivo, mas que você seja apenas um acumulador. E é claro que ninguém se torna um acumulador compulsivo da noite para o dia. Tudo vai começando pequenininho e gradativamente. Quando você entra numa casa que esteja cheia de acúmulos, extremamente acumulada,
A gente encontra ali objetos de 10 anos, 15 anos. Então ninguém se torna um acumulador compulsivo da noite para o dia. Por isso que é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está tendo dificuldade de desapegar e pedir ajuda. Porque quanto mais eu vou acumulando e quanto mais o tempo vai passando, mais difícil de sair dessa condição. Então eu preciso me avaliar. E acumuladores têm níveis. Tem algum nível aí que ele pode se perceber entrando nesse mundo de acumulação compulsiva e fazer um detox, procurar uma ajuda, antes que vire uma síndrome da acumulação. A primeira característica é a dificuldade de descartar, de desapegar de itens. Ele vai ter dificuldade de descartar até mesmo algumas embalagens, alguns papéis, que não faz o menor sentido mais. Eles vão ter dificuldade, por exemplo, de descartar, de desfazer de objetos quebrados, de objetos obsoletos, com uma sujeira crônica e que não tem nenhuma utilidade. Apenas ocupam espaço na sua casa. É diferente, por exemplo, de você ter 2 liquidificadores, sendo que você só usa um. Apesar de você usar apenas um, você ainda tem uma justificativa. Não, se o meu quebrar, eu tenho outro. Ou às vezes um tá sujo, eu uso o outro. Ainda você tem uma justificativa. Aquele objeto é útil. É diferente do acumulador compulsivo. Segunda característica, eles têm hábito mesmo, de acumular muita coisa desnecessária. Muita revista, é muita caixa, é muita embalagem, muitas roupas, muitos bibelôs. Tudo que eles guardam, mesmo que seja inútil, é em uma grande quantidade. Tudo que entra na casa dele, ele tem dificuldade de desapegar. Ainda que de vez em quando ele descarta alguma coisa, a quantidade de itens que ele retém é muito maior do que os itens que saem. E mesmo assim, quando sai, é com alguma dificuldade. Terceira característica, falta de organização. A casa de um acumulador compulsivo, ela está sempre desorganizada. A mesa está sempre cheia de itens, as bancadas estão sempre cheias de itens, os cantos da casa estão sempre cheios de itens, porque não tem espaço para guardar todos os itens que ela acumula. E por mais que às vezes eles desocupam um quarto e deixam só para guardar os seus acúmulos, um quarto não é suficiente. Às vezes 2 quartos não é suficiente. No seu quarto, no seu próprio quarto de dormir, vai ter acúmulos. Na sua sala, corredor, vão ter acúmulos. E esse excesso de objetos dificulta a organização. Não tem como organizar. Ainda que com muita dificuldade ele consegue esvaziar sua mesa, suas bancadas, seu sofá e seu rack, ainda assim vai haver bagunça. Porque a gente não organiza a tralha. Você pode até guardar as tralhas, mas não vai estar organizada. Vai estar sempre um cantinho ocupado com coisas aleatórias, com coisas de diferentes categorias, por mais que esteja arrumadinho, quando está, porque na maioria das vezes também não está arrumadinho. E a pessoa muitas vezes não tem tempo também de lidar com tanta coisa. Por isso que a desordem é uma característica muito marcante na casa de um acumulador compulsivo. Muitas vezes a bagunça é um outro sinal. E é por isso que ele tem também tanta dificuldade de ter uma rotina doméstica saudável. Quarta característica, angústia. Os acumuladores compulsivos, eles sentem angústia. Angústia em se ver naquela situação, e eles têm também uma angústia quando eles pensam que eles precisam se livrar de alguns objetos. Então eles estão em constante angústia. Minha casa é bagunçada, eu não consigo organizar, eu tenho coisa demais e ao mesmo tempo não consegue se livrar. Quando pensa em se livrar daquilo, bate uma angústia às vezes até mais forte do que estar com aqueles objetos. Porque como os cantinhos estão todo ocupados com tralhas, com objetos desnecessários, toda tentativa de limpar melhor a sua casa e de organizar a sua casa gera estresse e ansiedade. Porque eles não conseguem limpar todos os cantinhos, limpar todos os objetos, dar conta de toda a poeira, de toda a sujeira que se acumula também naquele lar. Então,
geralmente é um lar que pode, não necessariamente, mas pode ter mais insetos, atraído pela sujeira que se acumula nos cantos. Quinta característica, tem dificuldade de usar os ambientes da casa. Então, assim, a mesa de jantar, ela perde a função dela. Ela passa a ser um puleiro de coisas. Então, hoje eu quero organizar uma mesa para a gente comer todo mundo na mesa. Isso é difícil, porque primeiro vai ter que dar conta de um monte de objetos aleatórios que estão ali em cima. Para sair distribuindo esses objetos, né, categorizando, guardando, cada qual no lugar mais adequado, gasta-se um grande tempo. Então, a pessoa é desestimulada. Sem falar que muitas vezes não tem onde colocar. Ou ela vai ter que colocar onde? No chão. Se ela coloca no chão, vai dificultar a limpeza. Ela não tem onde colocar essas coisas. As gavetas estão entupidas, os armários estão entupidos, as prateleiras estão entupidas, os outros móveis estão entupidos de coisa. Então, acaba que torna-se mais prático manter aquelas coisas em cima da superfície. O que faz com que a família não consiga aproveitar bem os espaços da casa. Imagina, às vezes tem uma poltrona e está cheia de coisa. Não é uma coisa que a pessoa deixou ali para resolver no final de semana. São coisas que estão ali há meses. Às vezes até anos que estão ali. Às vezes a pessoa até limpa, tira, limpa, mas joga ali de novo. Então você tem uma poltrona confortável, mas ela perde a função dela, porque os objetos tomaram conta de tudo. Então, assim, devido ao acúmulo, muitas áreas, muitos móveis e muitos utensílios da casa se torna inviável de ser utilizado. E é nesse ponto também que aumenta os conflitos. Porque, assim, os membros da família têm dificuldade de estar dentro de um ambiente desse jeito, que extrapola o nível de uma bagunça comum, que extrapola a condição da pessoa ser maximalista. O maximalista, ele é um acumulador, mas ele ainda consegue manter o seu lar em harmonia, seja com a organização, seja nos relacionamentos, o que é diferente de um acumulador compulsivo. Um acumulador compulsivo, ele tende a se isolar socialmente. Ele tem dificuldade de chamar pessoas para vir na sua casa. Normalmente ele se vê como um bagunceiro, uma pessoa que não dá conta da sua rotina, não dá conta de organizar a sua casa. A maioria se vê dessa forma, e não como um acumulador compulsivo. Então ela evita visitas. Ela está sempre arrumando desculpas quando alguém vai visitá-la. E com isso, os laços sociais, eles vão enfraquecendo. Essa pessoa vai sempre ficando distante da outra. Um acumulador compulsivo, ele está sempre em conflito com a sua família. É difícil a família viver em um lar assim. Então ele já tem alguns conflitos. Normalmente ele foge desse assunto. Às vezes ele evita também estar junto, no mesmo ambiente que aquelas pessoas. Porque ele se sente incomodado com aquela bagunça que ele não consegue dar conta. Então, os relacionamentos familiares já ficam frágeis, porque ele fica se escondendo, ele fica meio que fugindo. E os laços sociais também, com outras pessoas de fora. Ele também se esconde, ele também foge das pessoas por conta da sua condição de acumulador. Então, isso é algo muito marcante. Geralmente, as pessoas que têm problema de acúmulo, uma das queixas dela, gente, todos que eu já atendi, eu não chamo ninguém para vir na minha casa. E quando alguém vem, a minha vontade é de fugir de casa. E só voltar depois que essa pessoa for embora. Mesmo em diferentes níveis de acumulação. Então a sexta característica é esse isolamento social, tanto dentro de casa quanto com pessoas de fora. Sétima característica, negligente à sua própria saúde. A pessoa não consegue compreender que aquela sujeira acumulada, aquele pó, acaba afetando a sua saúde. Que acaba acumulando, gente, não tem jeito de dar conta de limpar tudo isso, todos os cantinhos. Então, às vezes, ele tá com um problema de saúde que ele sabe que é por conta dos acúmulos na casa dele. E aí ele evita de ir no médico, porque ele vai ouvir aquilo que ele não quer ouvir, que vai deixar ele desconfortável. E sem falar também na saúde emocional. Esse assunto gera muito desconforto, então ele acaba evitando também as terapias. Então ele se torna um negligente com a sua própria saúde.
porque é um desafio muito grande para ele. Não é que ele é negligente, mas ele se torna negligente por conta dos acúmulos. 8ª característica: as justificativas para não desapegar de determinados itens normalmente são irracionais. É diferente do que eu falei do liquidificador. Às vezes a pessoa ela pode pegar um dos liquidificadores e doar. Ela não precisa, ela já tem um muito bom, mas ela tem uma justificativa racional. Ah, mas vai que o meu estraga. O liquidificador dela não vai estragar. Se estragar, ela tem condições de comprar outro, mas é uma justificativa racional. O acumulador compulsivo, ele não vai ter uma justificativa racional para a maioria dos itens que ele tem em casa, porque são coisas inúteis. Qual a justificativa da pessoa guardar jornais de 10 anos atrás? E aí não é um jornal, às vezes é 20, 30, 40. Qual a justificativa? Então as justificativas geralmente são irracionais. Ele tem dificuldade também de tomar decisões organizadas e produtivas, porque a própria acumulação afeta essa tomada de decisão. A 10ª característica é um impacto significativo na qualidade de vida. Questões que a gente já falou: negligência com a saúde, isolamento social, tudo isso faz a gente perder qualidade de vida. Interfere nas minhas atividades diárias, nas minhas atividades de autocuidado, na minha atenção com a minha saúde, como a gente falou antes. Tem a questão dos relacionamentos, tanto em casa quanto os relacionamentos fora. Então, eu acabo me isolando socialmente e tudo isso diminui a minha qualidade de vida. Sem falar nas dificuldades também de manter esse ambiente limpo, que também vai interferir na minha qualidade de vida. Então, gente, essas são as características de um acumulador compulsivo. Se você se vê com algumas dessas características, não significa que você tenha síndrome da acumulação, mas é bom você ficar de alerta e tentar resolver isso. Fazer um destralhe na sua casa, não só fazer um destralhe, mas ter hábito de destralhar. Trabalhar uma possível dificuldade em desapegar e não permitir que a sua casa se torne um acúmulo extremo de coisas. Então, se você se vê como uma pessoa desorganizada, bagunçada, que não dá conta da sua rotina, ou que você tem aí algum nível de acúmulo na sua casa, se você está precisando de uma ajuda, eu vou deixar aqui para vocês meu cronograma produtivo, que vai te ajudar não só a organizar a sua rotina diária com as atividades do dia a dia, mas tem também um desafio para você organizar cada cantinho da sua casa, fazer a limpeza detalhada e fazer a organização. Cômodo por cômodo, um pouquinho por dia, até você completar o ciclo da organização. E aí você vai receber também o cronograma de manutenção dessa organização e dessa limpeza da sua casa. E tá também com um precinho inquestionável, tá? Esse produto vai te ajudar bastante. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!